Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, no Evangelho, ouvimos uma parábola de Jesus, que é a parábola do trigo e do joio. Jesus diz que o reino dos céus é comparável a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Isto era algo conhecido na Antiguidade. Quando alguém queria vingar-se de um inimigo, semeava joio nas suas plantações de trigo. O problema é que o joio confunde-se com o trigo e depois, claro, causava uma perda da colheita. Logo, era um crime tão conhecido que era condenado até com a pena de morte. Né? Caso isso acontecesse, tal era, digamos assim, a seriedade, né, desse crime. E Jesus usa esta parábola para falar de que houve um senhor que semeou no seu campo o trigo e depois veio o inimigo e semeou o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi o inimigo que fez isto. Então os servos disseram-lhe: Senhor, queres que vamos arrancar o joio? Então ele diz: Não aconteça que ao arrancares o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer, ambos até à ceifa, e na altura da ceifa eu direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Ora, Jesus, esta parábola conta e depois também explica. Explica que quem semeia o trigo é Deus Nosso Senhor, não é? Com a semente, etc. São os filhos do reino. Quem semeia o joio são os filhos do maligno, e que os ceifeiros são os anjos, e que no final dos tempos, pois aqueles que se tiverem feito boas obras irão para o céu, são a imagem do trigo, e também aqueles que tiverem feito más obras e não se tenham arrependido, são a imagem do joio, irão para a condenação eterna, para o inferno. Ora, esta parábola denuncia, por um lado, duas coisas que me parece muito importante meditarmos. Por um lado, a intolerância, mas também denuncia o relativismo. Por um lado, a intolerância, que nós não sabemos se o joio pode converter-se em trigo ou o trigo pode converter-se em joio, porque de facto os que estamos perto de Deus podemos afastar-nos de Deus, ou aqueles que estão longe podem aproximar-se. Por isso Deus diz: não vos escandalizeis com a existência do mal. Não vos escandalizeis. O mal tem os dias contados, o mal faz mal, mas não podemos escandalizar-nos, nem com esse mal presente neste mundo, nem com esse mal presente dentro da própria Igreja, né? Como diziam os padres da Igreja ao comentar esta parábola. O mal e o erro existem. Não têm a última palavra, mas existem. A verdade e o bem acabarão por prevalecer. Ou seja, Jesus, por um lado, diz: não vos escandalizeis que o mal exista, mas não sejais relativistas. Ou seja, não é a mesma coisa ser trigo ou ser joio. Não é a mesma coisa portar-se bem ou portar-se mal. O destino eterno não é o mesmo. Por isso, é importante que nós nos mantenhamos perto de Deus e que ajudemos aqueles que estão longe, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que são joio, digamos assim, a que se aproximem de Deus e que se convertam em trigo. Não arranqueis, diz Jesus, não vos escandalizeis, né, com a presença do mal. Deixai-os ambos crescer até à ceifa. Deus permite o mal porque, por um lado, respeita a liberdade humana e muitas vezes também porque do mal pode tirar o maior bem. Isto aplica-se, em primeiríssimo lugar, àqueles que sofrem o mal. Àqueles que o cometem, isto só se aplica se arrependem. Se uma pessoa faz algo mal e arrepende-se profundamente, pois esse mal pode converter-se num bem mediante o arrependimento. Não deixa de ser mal, mas converte-se. É como se o joio se convertesse em trigo. Deus permite o mal, mas há de suprimi-lo definitivamente. Nós sabemos que o mal não tem a última palavra. O mal tem os dias contados, né? E neste mundo ele sempre estará presente. Não estará presente só no mundo que nos circula, naqueles que estão longe de Deus, estará presente também, diz-nos Jesus, de algum modo, dentro
da própria Igreja. Ou seja, nós cristãos, católicos, procuramos portar-nos bem, mas temos os nossos defeitos. E sempre haverá pessoas que, dizendo católicas, às vezes não dão um bom exemplo, e isso escandaliza, digamos assim, pessoas que dizem católicas e depois não se comportam de acordo com a doutrina cristã, e nós não devemos ficar escandalizados. Ai, as pessoas já hoje em dia já não vivem o catolicismo. De algum modo sempre foi assim, em tempos de paz, quando a Igreja era perseguida. Então, de facto, nesse caso, só os cristãos coerentes permanecem. Mas quando a Igreja tem tempos de paz, como é o caso, depois pode permanecer cristãos mais coerentes e outros menos coerentes e outros nada coerentes. Isso não te pode escandalizar, nem a ti nem a mim. Não nos pode levar a pensar, ai, está tudo mal. Não, o mal existe. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ser relativistas. Jesus nos diz, olha para o mal como aquilo que é mal. O joio é joio. O joio faz mal. E é preciso tentar que as pessoas que estão longe de Deus se aproximem de Deus. Daí a obrigação que tu e eu temos de fazer apostolado, de aproximar os outros de Deus. Depois da morte, o próprio Jesus explica que é a ceifa. Não o arranqueis, deixai até ao tempo da ceifa. Então, depois da morte, aqueles que tiverem praticado o bem, o trigo, irão para o céu. O Senhor diz claramente isso. Armazenai nos meus celeiros. Pelo contrário, aqueles que praticaram o mal e não se arrependeram, esses irão para o fogo eterno. É importante esta referência, não arrepender-se, porque todos nós, de algum modo, podemos pensar que no nosso coração Deus semeia o trigo, a palavra de Deus, e quando lemos a Sagrada Escritura, quando lemos o Evangelho, quando procuramos fazer oração todos os dias, receber os sacramentos, ir à missa de um modo especial, aos domingos, etc., pois Deus vai semeando o trigo. Mas também vem o inimigo e semeia no nosso coração o joio. Semeia más tendências, irritações, pensar mal, julgar, a vaidade, a soberba, tanta coisa. E nós não podemos estranhar também que encontremos no nosso coração más tendências. O que temos é que ter a paciência de arrancar, aí sim, do nosso coração, arrancar essas ervas daninhas, o joio, não deixar que elas cresçam, sabendo que até ao final da nossa vida teremos que fazer esse trabalho. Porque os santos que estão nos altares, excepto Nossa Senhora, por um privilégio de Deus, e Jesus é o próprio Criador, não é o próprio Deus, mas excepto Nossa Senhora, a única criatura humana que passou nesta terra sem nenhum pecado, sem nenhum defeito, volto a dizer porque Jesus não é uma criatura humana, é o próprio Deus feito homem, mas tirando Jesus, que é Deus, e Nossa Senhora, que é a criatura mais perfeita criada por Deus, todas as outras criaturas que passaram por esta terra, tu e eu, pois têm os seus defeitos, têm os seus pecados, são pecadores, têm que reconhecer os seus pecados, arrepender-se e recomeçar, mas ao mesmo tempo, claro, se lutamos até ao fim, se nos esforçamos até ao fim, então mereceremos, evidentemente, ir para o celeiro eterno, como diz Nosso Senhor, com essa comparação que é para a vida eterna. Por isso te pedimos, Jesus, neste tempo de oração, Jesus, que eu não me escandalize com o mal, que eu não estranhe que o mal está presente neste mundo, está presente dentro da própria Igreja e que tenho más tendências dentro de mim também. Que eu saiba que tenho que lutar, primeiro em relação a mim, por afastar essas más tendências, por não te ofender, e se te ofendo, pedir perdão. E depois também quando noto que alguém se engana ao meu lado, que alguém está longe de Deus, direi essa palavra oportuna para procurar que o joio se converta em trigo. E então, com essa paciência, com essa amabilidade, conseguimos que muita gente que está longe de Deus se aproxima do Senhor. É isto que Jesus nos diz para que meditemos com calma na parábola de hoje do joio e do trigo, ou do trigo e do joio. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.